Louvado seja o nome do Senhor por mais esta noite, por mais esta oportunidade de estarmos diante do Senhor. E mais uma vez te digo, agradeça ao Senhor por você estar aqui. Não peça para o Senhor agradecer a você por você estar aqui. Às vezes eu fico meditando, eu fico pensando na realidade dos cultos hoje em dia. Eu fico pensando na realidade, parece assim, olha, vai ser apenas uma historinha, mas dá a impressão que é assim. Dá a impressão que é assim: Deus, fique tranquilo, eu vou te adorar mais tarde. O senhor pode ficar tranquilo, eu vou adorar o Senhor, vou elogiar o Senhor, eu vou falar boas palavras para o Senhor. O senhor pode ficar em paz, eu vou te adorar. O senhor não precisa ficar triste não. Se faltar umas 10 pessoas na igreja, eu vou te adorar. O senhor fica em paz, não fica tristinho. A impressão que eu tenho é essa. Vocês entenderam? Sim ou não? A impressão que eu tenho é essa. O senhor fica felizinho, pode contar comigo, vou cantar para o senhor uma música legal, vou tocar direitinho, vou fazer direitinho. Essa é a impressão que eu tenho. Para que você possa refletir nessa noite. É nós que somos os carentes aqui, sim ou não? Nós que somos os necessitados aqui. É nós que falamos: Senhor, recebe por favor nosso louvor. Aceita, Senhor, nossa adoração. Ela não está muito pura, ela não está muito decente. Eu errei hoje, mas por favor, em nome de Jesus, aceita. Aí é diferente. Aí é diferente. Amém? Abra sua Bíblia em Apocalipse. É o carro de alguém que está aí apitando aí? Só falta ser o meu agora. É o meu mesmo? É só ligar e desligar. Maravilha. É abre e fecha só abre e fechar. Desculpa aí, gente, foi mal. Tá vendo, Cris? É aquela lâmpadalinha lá, viu? Aquela luzinha lá, ó. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso alvo aqui. Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo 8. Abriram? Apocalipse capítulo 8. Abriram? Olhe para cá um minutinho. Nós temos o ciclo das igrejas, as 7 igrejas. Já vimos isso. Para não começar lá desde o início, vamos só falar isso aqui. As 7 igrejas, depois os 7 selos, e agora nós veremos as 7 trombetas. Amém? Amém? As 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas. Agora marque uma coisa na sua memória, no seu coração também. Antes das 7 igrejas, Jesus se apresenta como o Todo-Poderoso. Marca isso. Ele diz assim: eu sou aquele que esteve morto e reviveu. Aquele que tem as chaves da morte e do inferno. O Alfa e o Ômega. Antes de chegar no capítulo 2, ele fala isso. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de tudo. Aí ele fala para as 7 igrejas. Amém? Amém ou não? Aí ele vai falar que a primeira igreja, a segunda igreja, a terceira igreja, a quarta igreja. Não são 7. Não leiamos Apocalipse de forma literária e de forma cronológica. Vou explicar para você. O que é isso, pastor? Explico já. Não leiamos Apocalipse de forma literária, e sim de forma simbólica. Não quer dizer que é menos verdade, não, é mais verdade. Porque quando você quer dizer alguma coisa e que você precisa mostrar intensidade, né? Você usa de palavras, de hipérboles, de palavras simbólicas. Por exemplo, né? Eu beberia um caminhão de água. Eu comeria um boi. Ninguém comeria um boi, irmãos. Não, ninguém comeria um boi. Ninguém aqui, um boi ninguém comeria. Não comeria, um boi não comeria.
Entendeu? Quer dizer, então assim, eu comeria um boi, estou com tanta fome que eu comeria um boi, não falamos assim? Eu beberia um caminhão de água, eu dormiria 7 dias sem parar. Esse eu acho que alguns dormem sim. Você entendeu? Quer dizer assim, então o simbolismo não é que é menos verdade, olha bem isso aqui. É que a coisa é tão intensa que uma palavra nua e crua não seria ou não será suficiente para dizer o que quer dizer. Amém? Amém, irmãos? Então, a Bíblia usa de palavras simbólicas. O Apocalipse é um livro cheio de palavras simbólicas. Uma das trombetas aqui fala de um ser que tem cabeça de leão, rabo de escorpião, e na ponta do rabo tem uma serpente. Irmão, não existe esse bicho. Existe? Não, só na feitiçaria mesmo, não existe esse bicho. Então são palavras simbólicas. Mas às vezes, quando nós falamos, é um símbolo, você fala, é só um símbolo. Que isso? É muito mais intenso. É muito mais sério. Então, 7 igrejas, não quer dizer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não quer dizer isso. Amém? Quer dizer uma totalidade, uma plenitude de igrejas. Todas as igrejas. Então, Jesus se apresenta como todo-poderoso, aquele que esteve morto e reviveu. Não há ninguém semelhante a Jesus, ninguém. Ainda ele é o mesmo ainda. Esteve morto e reviveu. E aí ele fala, eu estou no meio das igrejas. Não falou isso? Eu ando no meio das igrejas. Eu tenho as igrejas na minha mão, seja qual for a igreja fraca, igreja forte, igreja que está cambaleando, a igreja que não esteja cambaleando. Ele diz, está na minha mão, o 7 candeeiro está nas minhas mãos, ou seja, a igreja está nas mãos dele. Amém? Amém? Esse é o capítulo 3, é o capítulo 2 e o capítulo 3, 7 igrejas. Depois nós temos os 7 selos. Os 7 selos, antes de abrir os selos, nós temos o que? Diga, um trono. Quero isso mais alto, diga, um trono. E alguém assentado no trono. Quando João vai falar desse alguém assentado no trono, ele usa de símbolos. De novo, observaram? Símbolo, não quer dizer uma meia-verdade, uma verdade suave, é uma verdade intensa. Aí ele usa de simbologia, de luzes, de cores, para falar daquele que está sentado no trono. Antes de abrir os selos, aí no capítulo 5 mostra um outro ser, Jesus Cristo, que vai pegar o livro da mão daquele que está sentado no trono, e vai abrir o livro, porque não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, e ele abre. Aí mostra o poder dele de novo. Ninguém poderia abrir, mas ele pode. E por que que ele pode? Porque ele foi morto, e com o seu sangue comprou para si reis e sacerdotes. Em certo sentido, irmãos, eu sou um copastor. No sentido verdadeiro, eu não sou o pastor. Eu sou um servo como você, que foi chamado para trabalhar como copastor, porque o pastor é Jesus. Você está me entendendo? O pastor é aquele que comprou. O meu sangue, irmãos, não paga, não perdoa nem meus pecados. Perdoa? Vai perdoar o seu? Não vai. Meu sangue não serve para nada, irmão. Não perdoa meus pecados. Jesus é o nosso pastor. E aí ele me chamou. E chamou alguns aqui. Para ser assim, vai lá, faça o meu trabalho de pastor. Por isso nós vamos prestar mais conta. Vamos prestar muito mais conta. Então, ele comprou você, comprou a mim. Por isso é que ele pode abrir o selo, ou seja, ele pode dar continuidade à história, porque ele morreu. E com o seu sangue, comprou para si reis e sacerdotes. Eu e você, todos nós somos sacerdotes de Deus. E aí mostra todo aquele poder que ele tem. Todos se rendem, os 24 anciãos, os seres viventes, que na Bíblia corrigida fala de 4 animais, na Bíblia atualizada fala de 4 seres viventes. Todos aqueles seres se prostram e o adoram. E aí fala de miríades e miríades de anjos que o adoram também. E aí fala de todos os seres da terra, no céu, debaixo da terra, todos os seres que respiram, se rendendo para ele. E aí então ele abre os selos. Presta atenção, abre os selos como quem está mostrando: eu mando.
eu estou no controle, todo o poder está nas minhas mãos. Aí ele abre os selos que nós já vimos: primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto selo, até o sexto selo. Sexto selo é o fim do mundo, digo, o fim do mundo. Falei para vocês também que aqueles selos, eles começaram a acontecer desde que Cristo ressuscitou, melhor, desde que Cristo morreu, até hoje os selos estão se abrindo. Aqueles selos se abrem e vão ampliando, ampliando, ampliando. Amém até aqui? E aí acabamos. As 7 igrejas, começo, meio e fim, acabamos. Os 7 selos, começo, meio e fim, acabamos. E vamos começar agora o capítulo 8, já lemos alguma coisa semana passada, vamos ler de novo. Amém? No capítulo 8 de Apocalipse, leiamos o texto agora. E havendo aberto o 7º selo, que ele abriu 6, o 6º era o fim do mundo, o fim de todas as coisas, nós fomos para o céu, uma grande multidão de salvos e libertos, não foi isso? Uma grande multidão de salvos, os 144 judeus, hebreus, que aceitaram Jesus, porque não tem hebreu que é salvo por ser hebreu. Não deixe ninguém te enganar. Olhe para mim aqui, irmão, presta atenção. Vai aumentar muito igrejas praticando judaísmo. Hoje tem igreja evangélica tocando shofar, usando kippah, celebrando Pentecoste, as primícias, tudo antibíblico. E tem crente aí evangélico tolo. E nós temos uma carta só para isso. Existe uma carta na Bíblia, a carta aos Gálatas, que vai falar disso. Judeus que depois que se converteram, voltaram ao judaísmo, voltaram à lei de Moisés. Está errado. Em Cristo tudo foi consumado, sim ou não? Acabou isso, irmãos. Agora é Cristo na cabeça, é Cristo no nosso coração. Eu sirvo a Jesus. Ele cumpriu a lei, ninguém cumpriu, só Ele cumpriu. Aí Ele pode dizer: agora me sigam. Eu cumpri toda a lei, agora vocês me sigam. Acabou. Acabou. Mas tem aparecido e vai aparecer muita gente. Marca isso aí. Que vai enganar a muitos, vai ludibriar a muitos. Fica esperto com isso. E aí você vai ver aqueles caras tocando chofar, igual Moisés tocava, usando kippah, usando aquelas barbonas de Arão, aqueles cabelões de Abraão, e não sei o que, e falando o nome de Pentecoste, e você fica: olha, essa é a verdadeira igreja. Ó, para você, ó, não caia nessa. Não caia nessa. Vamos tomar cuidado com isso. Amém? Vamos continuar lendo aqui. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio um outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações de todos os santos, segunda vez, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, e encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparavam para tocá-las. Amém? Olhe para mim. Vamos começar de novo aqui. Vamos reiniciar tudo aquilo que estava no capítulo 2 e 3, no 4, 5, 6 e 7. Vamos reiniciar de novo, mas agora com mais detalhe, com um pouco mais de abertura, com uma lupa mais perto da realidade. Então veja, depois disso, tocou a 7ª, abriu o 7º selo. Abriu o 7º selo, nada aconteceu. Por isso que eu falo que é no 6º selo que começa a primeira trombeta de novo. Por isso que é cíclico, uma emendada na outra. Se eu abrisse o 7º selo e alguma coisa acontecesse, então continuaria acontecendo. Mas no 7º selo, abre-se o 7º selo, pá, silêncio, como que nada aconteceu. Nada, entre aspas, um silêncio,
como quem respira, como quem fez um refrão, como quem se preparou para começar de novo. É como quem canta uma música, que canta, chega no refrão, para, começa de novo. Aí começa de novo o ciclo. E veja que a primeira trombeta é a abertura do sétimo selo. Presta atenção. A primeira trombeta é a abertura do sétimo selo. Que começou como? Com Deus no trono. Então, nesse terceiro ciclo aqui, quem está no controle? Fala para mim. Fala para mim, quem está no controle? Fala mais alto para mim, irmãos. Eu acho que eu estou mal professor aqui. Quem está no controle? Deus. Porque é o sétimo selo, que vai reiniciar de novo, que vai recomeçar de novo. Ou seja, os cavaleiros, desde o primeiro século, estão cavalgando. E as 7 trombetas, desde o primeiro século, estão tocando. Não é algo do futuro. Qualquer prova, assim, é flagrante de que não é algo do futuro. Porque Jesus mandou ler isso para a igreja que estava na Ásia. Isso nunca poderia ser algo para o século 22, para o século 23. Essa mensagem de Apocalipse tinha que ser para eles ali. Porque do contrário não precisaria ler. Escrevia o Apocalipse, escondia numa caverna, guardava para nós. Para eles não ia fazer sentido, me entenderam? Então a interpretação é clara, é óbvio e é flagrante. Basta apenas um pouco de atenção. E ainda digo mais, ainda era lida repetidas vezes, porque 7 vezes para contar a mesma história. Do 2 ao 3 a mesma história, do 4 ao 7 a mesma história, do 8 até o 11 é a mesma história. Então, não é algo apenas para o futuro, é algo sim para o futuro, mas para o tempo deles. Os cavaleiros do Apocalipse sempre estiveram cavalgando. Aprendemos que o primeiro cavaleiro é o Evangelho, que é levado até os confins da terra, e que ninguém pode deter. Tentaram, se você quer conhecer, leia um pouco da história da igreja, vai lá no seu computador, separa aí 1 hora por dia, você vai demorar aqui uns 6 meses para ler. Mas devagarinho você escreve lá, história da igreja, vai ler um pouquinho, como é que os irmãos do começo eram mortos, eles levavam a palavra e eram mortos por isso. É o Evangelho vencendo para vencer. Primeiro cavalo do Apocalipse. Segundo cavalo, terceiro, quarto, vai falar de doenças, de morte, de fome, de praga. Sempre aconteceu terremotos, praga, fome, guerra, sempre aconteceu. E aí o sexto é o fim do mundo. E aí vamos recomeçar, desde o primeiro século. Então, hoje, por exemplo, você olha para o céu hoje, você não vê tantas estrelas como antigamente. Por quê? Poluição, um dos cavalos. Que mais? Luzes demais da terra. Se você vai para um lugar onde não tem luz, às vezes você vai para o litoral ou para o interior, aí você fala, puxa, como aqui tem estrela? Não é que tem estrela, irmão. É que primeiro, não tem poluição. E segundo, tem poucas luzes. Se você olhar para o céu de um lugar que você tenha muitas luzes, essa luz perde você, ofusca os seus olhos e você não verá a luz das estrelas. Mas se apagar as luzes de pelo menos 1 quilômetro de raio em torno de você, você vai ver muitas estrelas, até em dia chuvoso você vai ver estrelas. Amém? Ou seja, são os cavaleiros aí, olha, cavalgando em toda a terra, em todo o tempo. Amém até aqui, irmãos? Então começa-se. E uma coisa importante que nós falamos aqui, é que agora, antes de tocar a primeira trombeta, essa cena é uma cena de culto, é uma cena cultica. Aqui, do verso 2, 7 anjos com 7 trombetas. Aí pá, dá uma pausa, né? 7 anjos, 7 trombetas, pá. Aí vi outro anjo, né, no verso 2. E vi, no verso 3, e vi outro anjo, e pôs-se junto ao altar. Olha só, no altar, parece um culto.
Qual que é a curiosidade aqui? O incenso, a oração dos santos. Olha bem, lá não mostra isso com essa claridade nos cavaleiros do Apocalipse. Aqui mostra. Olha só, mostra o quê? Os santos. Quem são os santos? Os cristãos orando. O incenso aqui também é a oração de todos os santos. Em todos os tempos, vai aparecer 3 vezes a oração. E aí pega essa oração e manda para o céu. O anjo pega essa oração, põe no incensário, ou põe no recipiente. Pega fogo do altar, ou seja, o poder de Deus, e junta com a oração. Pega o fogo do altar, pá, junta. O anjo pega isso, olha só, veja bem, 7 anjos preparados, 7 anjos com as suas trombetas, que é a mesma coisa dos cavaleiros. Recebe a oração da gente. Porque é o povo da terra. Lá no 5º cavaleiro são as orações dos cristãos mortos, que estão orando também. Mas aqui não. Aqui são a oração dos seres viventes, dos seres que estão vivos, nós. Essa oração sobe, o anjo pega. Eu não fala quem é esse anjo, é um outro anjo. Não fala que anjo é esse, quem é esse anjo, de onde que ele veio, não fala. Mas é um cara que pega essa oração, põe no recipiente, pega fogo do altar, põe junto com a oração, e faz o quê? Joga para a terra. Olha bem, olha a junção, percebe isso aqui, como isso aqui é lindo, irmãos. Veja como Jesus, ele trabalha aqui na terra, em consonância com a igreja. Você ora, irmão? É uma pergunta estranha de se fazer para crente, né? Mas eu convivi muito com os meus avós, muitos velhinhos antigamente. Olha, dá vergonha. Mas perto daquele povo de antigamente, nós somos nada. Na oração, por isso que eu acredito que Deus vai fazer um revertério aí. Eu acredito muito nisso. Vai ter alguma coisa doida acontecendo aí. Porque esse povo vai ter que ir para o joelho, irmãos. Perto dos meus avós, eu não oro nada. Perto da onde eu comecei minha vida cristã, das mulherinhas, das senhorinhas, aonde eu me converti, nós não oramos nada. E não é algo que eu tenho que falar, vai orar, não sou eu. Ninguém mandava as irmãs orar. Ninguém mandava. Mas Deus, ele vai fazer alguma coisa. Porque a oração faz parte dos fins dos tempos. Então os 7 anjos, com as 7 trombetas, estão lá, preparados, mas não fazem nada, até que a oração chega. A oração chega, pega o poder, pega o fogo do altar, junta e joga na terra com agressividade. Por quê? Porque os nomes que são aqui usados revelam isso. Veja bem, e o anjo, verso 5, e o anjo tomou o incensário e o encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos, terremotos, ou seja, autoridade. É para mostrar muita autoridade. Alguma coisa anormal acontecendo. O poder de Deus agindo. Ou seja, o que vai acontecer agora, qual é a revelação? Tudo que vai ou que for acontecer agora, com relação às 7 trombetas, tem a ver com Deus. Eu vejo um monte de cristão com medo das coisas. É Deus no controle, ponto. É Deus no comando e ponto. A coisa vai ficar feia? Vai ficar feia. Vai ficar feia. Vamos ler agora. A coisa vai ficar feia, azeda, mas é Deus no controle. Não é o diabo, não é a besta, não é o anticristo, não é o falso profeta. Não é o nosso país que vai se fechar para o evangelho, ou o outro que vai perseguir a gente. Não, é Deus. Ele joga na terra aquelas orações, o fogo do altar, vozes, trovões, relâmpagos, terremoto, e os caras preparam para tocar a trombeta. Se eu fosse você, se associaria a Deus, viraria sócio de Deus, porque desde que Cristo morreu e ressuscitou, Ele está no controle, Ele está no comando, Ele está no comando. Do céu, Ele dita tudo aqui na terra.
Aí vejamos então, 6, e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. Prepararam-se. Vejamos, 7, e o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. Tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vidas no mar, e perdeu-se a terça parte das águas, das naus. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre a terça parte das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte delas escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente ficasse igual à noite. E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes, das trombetas, dos 3 anjos que hão de tocar. Nossa, hein? Você percebe que você tem que ir um pouco mais específico? Primeira, segunda, terceira e quarta trombeta. Mas tem uma coisa aqui interessante. As 4 trombetas atingem a natureza, os astros. O alvo das 4 trombetas não são os homens, não são os seres humanos. Eles são atingidos indiretamente. Olha só, eles são atingidos porque eles dependem do sol, da água do mar, da água dos rios, da claridade da luz. Então o homem é atingido indiretamente. O alvo não é o homem. Por isso, esses 3 ais. Vocês viram aí os 3 ais? A melhor maneira de definir ai é isso mesmo: ai, ai, ai. É ai, ai, ai. É a melhor maneira de... O que é um ai, pastor? Ah, é uma coisa muito ruim que vai acontecer. Legal, mas a melhor maneira de definir é: o que é ai? Ai, 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 ai. Se você fala assim, nossa, eu ouvi aqui assim, nossa, prepare esse nossa para daqui a pouco. Prepare esse nossa para daqui a pouco. Porque essas 4 trombetas atingiu-se a natureza, os astros celestes, as águas, e especifica o que acontece em cada uma delas. Não tem marinheiro que possa resolver na área do mar. Não tem, meu irmão, gente que possa resolver na questão dos astros. Vem e vai acontecer. E a trombeta, quem toca são os anjos. Não tem nenhuma besta, falso profeta, anticristo. E se você é daqueles que você crê no existencialismo, você é mais voltado para o evolucionismo, ai de você. Ah, de você que acredita que a gente veio do macaco. Ai de você que acha que o ser humano ele morre e acabou tudo. Porque tem um povo que é estranho, né? Ó, morreu, acabou tudo. Outros acreditam que a gente evolui, evolui, evolui. Você morre, aí você volta e você vai plasmar seus pecados. Você pecou muito, aí você tem uma nova chance. Completamente antibíblico. A vida continua. Hebreus, não lembro o capítulo agora, fala que resta o homem morrer uma só vez, e depois dessa morte virá o juízo, e todos nós compareceremos perante o tribunal dele. Haha, irmão, vamos comparecer perante o tribunal. Esse neo-evangelho,
esse novo evangelho, cheio de liberdade, é mais libertinagem. Vai brincando com isso. As trombetas estão sendo tocadas, desde o primeiro século, não serão tocadas. Aqui a terra é tocada, os astros são tocados, as coisas do mundo, e nós estamos assim. Você olha para cá e você fala assim: meu Deus, está acontecendo isso. Meu Deus, aqui no Chile, aqui na Argentina, aqui no México, perto de nós, aqui no sul, né, irmão? Aqui no sul, agora, recentemente. Ai das outras 3 vozes, das outras 3 trombetas. Legal que aqui fala de vozes, né? Se você olhou com atenção, né? No versículo 13, e eu olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, um outro anjo voar, gritando com grande voz, ai, dos que habitam sobre a terra, por causa das outras. Então trombetas são o que, gente? Vozes. Você viu que quando você presta atenção, a Bíblia salta para você? Sabia? Quando eu era mais novo na fé, eu achava que iria aparecer uns anjões assim, aquelas trombetonas grandonas. Eu achava. Não sei se você achou isso, eu achava. São vozes. E essa voz pode ser através do seu pastor, dos que pregam a palavra, mas pregam a palavra, porque muitas são as vozes que não pregam a palavra. Muitas são as vozes que se aproveitam do nosso meio. Tem gente enriquecendo por causa da religião, irmãos, enriquecendo demais. Tem gente enriquecendo demais por causa da religião. Lembre-se, não se esqueçam, muitos chamados e... Não se esqueçam, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Tem gente que esquece de alguns versículos. Tem gente que esquece. Muitos chamados, poucos escolhidos. Por quê? Porque poucos? Porque são poucos que andam de acordo com a voz que ouve. Tem gente que não respeita Deus, irmãos. Está na igreja e não respeita Deus. Porque a sua vida não condiz com o que Deus diz. Vozes que surgem por aí, vozes certas e muitas vozes erradas. Que Bíblia você lê? Cadê aquela Bíblia que diz assim, ó, todos aqueles que quiserem seguir Jesus Cristo piamente padecerão tribulações? Por que ninguém lê isso, irmãos? Por que não leem isso para nós? Por que leem para nós que a bênção é nossa? Porque ficam cantando no nosso ouvido que o nosso, como é que é? O nosso louvor é de mel, como é que é a palavra lá mesmo? Tem sabor de mel. Por que falam isso para nós, irmãos? Irmãos, eu não sou masoquista, meu irmão. Não, eu gosto da paz. Eu gosto do bem bom, irmãos. Eu não sou masoquista não, filho. Eu sou igual você, eu gosto de botar o pé para cima, ver um bom filme, comer uma boa comida. Mas, irmão, vamos ser verdadeiros, irmãos. Essa conversa de que o evangélico não sofre. Irmão, se você for um evangélico, está tudo bem, tudo legal, você não tem crise, você não fica angustiado de repente. Você vê esses pregadores da nova era aí, ó, dentro dos templos evangélicos. Você vê esses pregadores da nova era, dentro da igreja. Nova era hoje, irmão, não está mais na maçonaria, irmão. Nova era não está, irmãos, no mormonismo, no budismo. Nova era está dentro dos templos cristãos. Então, se você vê esse mundo e você não fica angustiado, se você não fica em pânico, você não é cristão, não. Não, você não é cristão, não. O pastor fala assim, mas não é, eu não posso medir você, porque é Bíblia. Cristo disse, neste mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Por quê? Porque eu venci. Eu venci e comando vocês. Se quem venceu comanda a gente, fique em paz. Mas ele não falou que você não teria perseguição. Ai
ai das 3 vozes. Por quê? Porque as 4 primeiras trombetas atingem a terra. As 3 últimas, não. Vamos ver? Vamos ver os próximos ais aqui? Capítulo 9, versículo 1. E o 5º anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha. Com a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra, e foi-lhe dito que não fizesse dano à terra, à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos que não têm na testa o... Ah, meu Deus do céu! Ah, e o bicho pega. Glória a Deus, por quê? Glória a Deus para nós, amém? Amém, assinalados. Eu tenho pessoas aqui assinaladas ou não tenho? Eu tenho homens e mulheres aqui assinalados ou não? Você foi ou não foi marcado? Porque vai atingir os homens, vai atingir o ser humano. Não é para tocar na terra, não é para tocar na árvore, não é para tocar na erva, não é para tocar na água, não é para tocar no mar, nada. É para tocar nos homens. Quais homens? Os que não têm o sinal de Deus. Eu ouço um glória a Deus. Quem é marcado daria glória a Deus. Mas aqui eu acho que nós teremos que ficar um pouco mais de tempo. Por quê? Olha bem. Veja de novo comigo o verso 2. Caiu o que aqui? Uma estrela. Certo? Tocou a trombeta e o que? Uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dado a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo. E subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha. Mas não era bem fumaça. Com a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar, sim ou não? Mas não era bem fumaça. E da fumaça vieram o quê? Gafanhotos sobre a terra. E foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões. Veja bem, não é bem fumaça. Quem aqui já viu assim, aqueles, eu não sei qual é o nome que se dá, né? Se fosse um monte de peixe, era cardume, né? E quando é um monte de pomba, como é que é o nome? Eu não sei. Me deu branco agora. Mas para você entender, é um monte de pombas. Quem já viu aquele monte de pombas aos bandos? Acho que é bando de pomba, né? Aqueles bandos de pombas, branquinhas assim no ar. Quem já viu isso às vezes? Vocês têm que olhar mais para o céu. Vocês não veem isso? Mas agora sim, entrando no inverno, aqueles bandos de pombas branquinhas assim, que é tudo branquinho em volta assim. Aqui fala que não, aqui escureceu. Então não é que é fumaça, mas para quem está longe vendo, porque o João está lá em cima no céu vendo, e ele vê assim como fumaça, mas não é fumaça, são gafanhotos. Mas não são gafanhotos, são demônios. São demônios. Só para nossa curiosidade, tem um texto aí, apenas para você assim, não é que vai tratar disso aqui, mas só para você ter uma ideia. Em 1 Pedro, se você quiser abrir para ver comigo e marcar aí, não, em 2 Pedro, no capítulo 2, só para você ter uma ideia assim, para aguçar sua curiosidade. Em 2 Pedro, capítulo 2, no versículo 4, é só um princípio aqui. Capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2 de 2 Pedro, verso 4. Olha esse texto aí, acharam? Posso ler convosco? Já posso ler? Se não achou, me escute aqui, marca aí e lê depois. Olha só. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, olha isso aqui.
Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo, e não os perdoou, e não perdoou o mundo antigo. Para por aqui mesmo. Então olha só, na outra versão fala que demônios que foram presos. Vou ler outra vez o 4. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno. Inferno aqui não é o mesmo inferno que vai o pecador, que naquele os demônios não estão. Inferno aqui sabe assim, assim, olha para cá. Sabe assim, o inferno do inferno? É isso aqui. No original é Tártaro. É o inferno do inferno, é algo pior. Só que eles estão aprisionados. Mais para frente nós leremos em outro ciclo sobre alguns demônios que estão acorrentados, veremos mais tarde. Era só para você ver que tem algumas coisas que estão preparadas para o juízo. Está me ouvindo ainda ou não? Existem os demônios que Deus vai soltar. Presta atenção nisso daqui. Em vez de você ter essa vida cristã aguada, de repente hoje você começa a mudar de vida. Quem sabe? Levando essa vida cristã aguada. De repente hoje você saia daqui mais piedoso, mais convertido, mais determinado a ser um cristão. Então aqui fala que ele aprisionou uns anjos que pecaram, mas não fala mais nada sobre isso. Mas foi aprisionado. Não vão para o inferno para sofrer depois. Aqui nós temos aqui que jogou uma pedra de fogo na terra, fez um buraco e saiu uma fumaça. Mas não era bem fumaça, eram gafanhotos. Mas não era bem gafanhotos, porque eles tinham poder de escorpião. E vai falar mais sobre eles aqui. As características deles não é característica de um ser humano, é de um ser esquisito. Entenderam? Amém? Guarda essa informação, que eu vou usar ela mais tarde, viu? Guarda essa informação, porque eu vou falar mais tarde de feitiçaria, macumbaria, culto ocultista, invocação de coisas estranhas que a gente não entende. Guarda essa informação. É lógico que eu sempre repito, né? Mas guarda essa informação, que eu vou trabalhar com isso mais tarde. A princípio aqui, vamos ver aqui, vamos parar aqui por enquanto. Olha só, ele tem poder, verso 4. E foi-lhe dito que não fizesse dano à terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens, que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhe permitido que não os matasse, não mate os homens, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Olha isso aqui. E naqueles dias os homens buscarão e não a acharão. Desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o aspecto, olha só, o aspecto dos gafanhotos era semelhante. Olha, o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos aparelhados para a guerra. E sobre a sua cabeça havia umas coisas como coroas, semelhante ao ouro. E o rosto era como o rosto de homem. Olha só, o rosto era como o rosto de homem. E tinham cabelos como o cabelo de mulheres, e os seus dentes como de leão, e tinham couraça como couraça de ferro, e o ruído das suas asas, logo eles tinham asas, eram como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinha uma cauda, olha a cauda, e tinha uma cauda semelhante à dos escorpiões, e tinha um aguilhão na cauda, uma ponta, uma seta, uma flecha. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si
Olha isso aqui. Um rei. Um rei. O anjo do abismo. Que em hebreu se chama Abaddon. E em grego, Apolion. Em outras palavras, Satanás, o acusador. Olha isso aqui. Então, quando jogou aquela estrela na terra, que abriu aquele buraco, são demônios. Por que, pastor, você fala que é demônios? Me procura um bicho desse aqui? Me acha um bicho assim? Cara de homem, cabelo de mulher, uma cauda de um escorpião. Me procura isso aqui. Por que essa estranheza? Para mostrar que não é desse mundo, que não é natural, não é biológico, não é vegetal, não é um animal. São demônios. E tem um rei, ou seja, tem um comando. O comando maior é a quinta trombeta, é o anjo de Deus. Esse é o comando maior. E que quando chega aqui, tem o comando do mal. São demônios. E quem está aqui no comando deles é o Lúcifer. E isso nós desenvolveremos um pouquinho mais tarde, e você vai entender um pouquinho mais na sexta e sétima trombeta. Mas o que vale para nós aqui, para você ir para casa consolado, é o versículo 4. Que não fizesse dano à árvore, à terra, às ervas, às águas, mas somente aqueles que não têm o sinal de Deus. Está entendendo aqui? Porque você poderia falar assim, pastor, mas por que Deus faria isso, pastor? Faria o quê? Está te protegendo. Você raciocina antes de pensar. Nem sei se é possível, mas tá bom, agora essa já foi, né? Já falei mesmo. Mas não é estranho isso? O cara nem pensa, pastor, com Deus mal por quê? Lá no quinto cavalo, não tinha umas almas orando? Ué, é resultado da oração. Por que você está nervoso? Ah, que maldade. Por que maldade? Porque sua mãe está perdida? Ué, você não pregou para ela? Então pregue para ela. Porque a sua irmã não é convertida? Então pregue para ela, ore por ela. Eu sei que os que foram marcados não serão tocados. Pastor, mais 5 meses. Ah, é? Tudo bem. Vamos combinar aqui? Eu bebo água durante 1 minuto, beleza? 1 minutinho de água, beleza? E você fica 1 hora inteira bebendo água. Tá para você? Sem parar? E assim com a boca na torneira, assim, ó. 5 meses parece muito fácil quando você pensa nele. Ou então faz o seguinte: bota a sua mão no fogo por assim 10 segundinhos, na brasa. Pega uma brasa assim, por 10 segundinhos, só 10 segundinhos. Assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 segundinhos. Pega lá uma brasa. Pegou a brasa? Pega a brasa. Então, sofrimento, irmãos, ele fala que é por 5 meses, mas aqui a simbologia quer dizer outra coisa. A simbologia aqui quer dizer outra coisa, irmãos. Quer dizer que quando a gente menos espera, isso está acontecendo. Quando a gente menos sonha, pá, isso aqui está acontecendo. É esse o significado aqui. Porque esses demônios, eles não serão soltos. Eles já foram soltos. E eu vou te provar isso depois. Esses demônios, da mesma forma que os cavalos estão cavalgando, as 7 trombetas são tocadas. E esses demônios já são liberados. Mas eles não são liberados por si só. Amém? Você é marcado? Você foi sinalizado? Foi mesmo? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Não perca os demais capítulos, irmãos. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Abra o seu coração.